Fala galera, bem-vindos a mais um podcast Afirmativas UFOPA com o tema Mulheres que Inspiram. E a nossa convidada de hoje é uma gata maravilhosa, acadêmica do curso de Direito, cursando 6º semestre. Ela é bolsista do Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular na JUP Cabano, mãe do Amir, mãe da Angínia Johanna e coordenadora do coletivo dos estudantes com deficiência da UFOPA. A nossa convidada de hoje é Ingrid Johandra. Bem-vinda, Ingrid. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada por se reorganizar, com filhos, com estágio, com família, para estar aqui com a gente nesse bate-papo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É muito importante para a gente se sentir representado, quando alguém vê uma representação indígena, quilombola, PCD, LGBT, falando em algum lugar, dando uma voz para a gente se sente muito representada. E que bom que a UFOPA está fazendo essa representação, está mostrando essas pessoas para o público externo e interno também. É muito bom a gente ver essas pessoas desses espaços, ocupando esses espaços, principalmente nós mulheres. É importantíssimo ver mulheres ocupando esses espaços que até então eram ocupados somente por homens. É verdade. Então, Ingrid, para a gente começar o nosso bate-papo, a gente vai para o nosso trio de perguntas, A gente sabe que a mulher, por ser mulher, já sofre desafios diariamente, seja por violência física, psicológica, assédio, E ainda os desafios da mulher com deficiência, Você é mãe, você é uma mulher multitarefa, aluna, mãe de uma criança atípica, Vale ressaltar aqui. Eu fico, como mãe, eu já fico pensando nas dificuldades que uma mãe de uma criança atípica tem. E a minha irmã, tem uma criança atípica, eu vejo também as dificuldades dela e eu sinto muita empatia e vejo muito essa luta dessas mães, Então você como mãe, você como uma bolsista, estagiária, uma mulher multitarefa, Como você, mulher com deficiência, tem enfrentado a maternidade, a discência, a vida, em uma sociedade em que subestimam, acreditam que as mulheres, em especial as com deficiências, são incapacitadas, são submissas, são inferiores. Eu queria, assim, para começar o nosso bate-papo, tu falasse quem é a Ingrid Johandra, assim, se apresente pra gente, quem é a Ingrid e como você tem enfrentado essas situações? Vou responder quem eu sou é muito difícil, porque vem toda uma história que não é muito fácil de contar para mim, principalmente. Eu descobri a minha deficiência em setembro de 2019 e eu estava com meu filho com 6 meses de vida. Então eu tive que me acostumar com a maternidade e já me acostumar com uma deficiência que até então eu enxergava com os 2 olhos, pouco, mas enxergava. E a partir do momento em que eu perdi a minha visão do olho esquerdo, meu mundo parece que desabou, porque eu entrei em desespero, pensei que eu ia ficar cega total, não veria mais o rosto do meu filho, não veria o processo do meu filho crescendo, eu ia só escutar. Então, responder assim quem eu sou é bem difícil, porque me remete, me faz voltar para essas lembranças, para esses dias em que foi bem difícil para mim. E logo depois que eu adquiri essa deficiência, eu já entrei na universidade e logo após comecei a trabalhar, então houve todo um processo. Em um curto período, eu tive que me acostumar, me adaptar a várias situações, A maternidade, a minha deficiência, a uma vida acadêmica, porque até então eu era uma adolescente no ensino médio com um filho e logo após deficiente. Então, saí do ensino médio, fui entrando na universidade, tendo que me adaptar com a minha deficiência dentro da universidade, tendo que mostrar para os professores dentro da sala de aula que eu tinha uma deficiência, que eu necessitava de apoio pedagógico, a educação inclusiva, que eu precisava disso em sala de aula. Então foi assim, um período bem difícil para mim logo no começo, que graças a Deus algumas pessoas dentro da universidade me acolheram e foi bem mais fácil para mim depois que aconteceu esse acolhimento. Foi principalmente as meninas do núcleo, que na época, eu não lembro o nome de quem estava agora, mas o núcleo me acolheu bastante, as monitoras me acolheram
ser aluno, principalmente ser aluna com deficiência dentro de uma universidade que tem vários tipos de pessoas, porque a universidade está tentando se adaptar a cada pessoa ali, tentando, principalmente a gente aqui no UFOP, a universidade tentando se adaptar ao indígena, ao quilombola e tentando se adaptar às diversas deficiências que tem dentro da universidade. E na minha turma, quando eu entrei, tinham 3 alunos com deficiência e todos os 3 eram a mesma deficiência. Cegueira de um olho e baixa visão do outro. E como eu tinha um filho pequeno e trabalhava, era bem mais difícil para mim conseguir conciliar tudo. Conseguir conciliar. Então, entrou pandemia, ficamos isolados dentro de casa, começamos os estudos de forma remota e foi mais difícil ainda porque era professor mandando PDFs que eu não conseguia fazer a leitura, que o meu leitor de tela do meu celular não conseguia identificar os caracteres porque eram imagens, né? Então foi bem difícil esse período de pandemia e quando voltou as aulas presenciais, a gente sofreu, eu principalmente sofri muito mais com a questão da discriminação. Discriminação tanto por ser deficiente, quanto por ser mulher, quanto por ser quilombola, me afirmar deficiente, me afirmar quilombola. Então foi bem difícil para mim, porque eu sofri diversos tipos de discriminação, de preconceito. E para conseguir me blindar de tudo isso, eu tive que me fazer de muito forte, me apegar ao meu filho, que graças a Deus o meu filho é a minha força, é o motivo de eu levantar todos os dias. Eu tive que me apegar muito ao pensamento de que o meu filho só tem a mim para o futuro dele. E pelo fato dele ser uma criança autista, ninguém mais entende ele como eu. Por mais que a minha família seja muito, muito presente na criação do meu filho, mas só eu entendo ele, só eu tenho a paciência que ele necessita que tenham com ele. Então, não tenho vergonha de dizer que eu só estou seguindo dentro da universidade hoje por conta do meu filho, do futuro do meu filho, porque só depende de mim. Então, é bem difícil mesmo, principalmente ser mulher e deficiente dentro de uma universidade, que a gente sofre discriminação, tanto de colegas de sala de aula quanto de professores. É muito difícil isso. Eu fico até pensando, sou mãe, imagina essa força que nós mulheres temos, né? Que a gente, quando nasce, a gente descobre que é mãe, a gente já nasce junto com o filho, essa força que a gente nem imagina que a gente tem, né? E só quando a gente é mãe, a gente passa a entender essa força e entender, porque eu digo que tem mulheres que não entendem mães. As mulheres, embora sejam mulheres, mas que não tenham filhos, muitas das vezes não entendem outras mães, né? Só as mães que entendem, né? As outras mães. Então, já que você também falou um pouco da universidade em si, né? A gente sabe que o acesso às pessoas com deficiência na universidade, ela já vem carregado de barreiras, né? Seja atitudinal, principalmente, né? Física, comunicacional. E as mulheres, em especial, né, sofrem na universidade diversos tipos de violência, né, por questão de gênero. E eu queria saber se você, enquanto mulher, já vivenciou algum tipo de violência, você já comentou algo nesse sentido. Eu queria que tu falasse um pouco da tua trajetória na universidade, quais os teus desafios enfrentados enquanto mulher com deficiência, e quais foram as tuas experiências no ensino superior? Assim, teve uma situação que foi um dos motivos de eu ter assumido a coordenação do coletivo, que aconteceu comigo, e eu disse, não, isso precisa mudar, e não tinha pessoas para assumir, então eu disse, então eu vou meter a cara. Durante o período de pandemia, em uma disciplina, um professor mandou uma prova, tirou foto, teve o trabalho de digitar toda a prova no computador, imprimir, tirou foto e mandou para o representante da turma e ele encaminhou para a gente. E eu falei assim, olha, eu não consigo ler o que está escrito nessa prova, porque além de ser uma imagem que eu não conseguia fazer a alteração necessária para mim, parecia que ele tinha deixado a câmera estava suja em si, né? Estava suja. E não estava dando de identificar o que estava escrito na imagem. Eu solicitei que o representante
pedisse o PDF, tudinho, foi solicitado, ele se negou. Eu falei assim, não, então eu vou mandar um e-mail explicando para ele minha situação, para ver se ele manda o PDF para mim, se toca o coração dele, ele manda. E eu recebi a mensagem, um e-mail de volta, de que era minha responsabilidade fazer isso. Que eu era discente e se eu tinha entrado na universidade sabendo que eu tinha uma deficiência, eu tinha que me virar. Se caso não conseguisse, era para procurar o núcleo, que eram as pessoas responsáveis por fazer essa educação inclusiva. E aí isso me chateou bastante, me feriu muito, porque eu pensei naquele momento em desistir, porque eu falei assim, não, eu comentei com os colegas na turma e disseram assim, não, isso é só das muitas coisas que tu ainda vai passar pela frente. Eu pensei em desistir, isso era no segundo semestre do curso. Eu só não desisti porque as minhas amigas me deram força, disseram, não, tu não pode desistir, tu vai ter que dar um jeito de mudar isso. E eu entrei como coordenadora do coletivo para mudar isso, para mudar esse tipo de atitude com os professores. Infelizmente a gente vê muito, a gente ouve muito relato. Eu como coordenadora, eu fico ali no grupo e vez ou outra alguém vem mandando um relato. E com o outro colega que tem a mesma deficiência que eu, ele mandou um e-mail e o professor respondeu de uma forma bem mais branda. Então eu senti aí que ele sentiu que por eu ser mulher, ele poderia se crescer um pouco mais. Porque a mensagem foi do mesmo estilo para mim e para ele, que ele não ia para o colega, né? Que o professor não ia enviar o arquivo que era para a gente procurar. Mas para o colega, ele não mandou tanto de coisas que ele mandou para mim. Então, isso, a gente comparando as mensagens, eu disse, não tem condições isso. E em sala de aula, esse mesmo professor já teve várias falas preconceituosas, várias falas discriminatórias, tanto com mulher, quanto com indígena, quanto com quilombola. A gente já viu bastante e isso machuca muito, porque a gente percebe que essas minorias já sofrem bastante e quando é mulher, sofre bem mais. Porque a gente percebe que por ser mulher, o homem acha que pode ser mais agressivo nas falas, atacar, porque é o homem que até um tempo atrás mandava nas mulheres, né? Então isso é bem triste de ver. E eu fico muito feliz, inclusive, né, dessa organização dos alunos que antes não tinha, né? Eu pude participar um pouco desse momento, dessa formação, do coletivo. E é muito importante porque a universidade, o nome já diz, né? Um universo, né, de pessoas, então é um reflexo da sociedade que temos. Infelizmente, existem pessoas preconceituosas na universidade e na sociedade, né, em si. Então, o nosso trabalho enquanto instituição, enquanto núcleo, enquanto servidores públicos, enquanto coletivo, é justamente tornar uma universidade muito mais inclusiva, ser essa universidade pública, gratuita, de qualidade, mas especialmente inclusiva, né, para os alunos. Então, para a gente fechar esse trio de perguntas, né, da nossa primeira parte do bate-papo, a gente vai para uma outra temática da mulher, né, sobre padrões de beleza que a sociedade impõe, né? Esses padrões podem influenciar negativamente, né, os relacionamentos, especialmente num contexto recheado de preconceitos, né? A mulher, ela por natureza, assim, ela é cheia de inseguranças. Eu digo assim para muitos amigos que eu tenho, homens, que a mulher, a gente tem essa insegurança se a gente tá com um corpo legal, essa questão de aceitação. E quando a gente é mãe, a gente fica com aquela insegurança, meu Deus, como é que meu corpo vai ficar? Eu tinha esse corpo, será que eu vou ficar assim? Né? Porque a sociedade exige que você tenha um corpo de uma pessoa que nunca teve filhos, né? Que você tenha filho, mas que acabou de parir, o seu corpo já esteja ali perfeito, idealizam na mãe, né, aquelas influências que já estão maravilhosas da pós-maternidade. Então a gente sofre muito essas pressões, essas inseguranças. E a deficiência em geral pode ser um fator que afasta, né, dos padrões estéticos, né, que a sociedade idealiza. E aí eu queria saber como você se sente enquanto mulher com deficiência em relação a outras mulheres, né? Você sente que se a sociedade inferioriza as mulheres com deficiência, como é que você tem percebido isso?
Olha, a minha deficiência, eu digo que ela é uma deficiência invisível, porque quem me olha não imagina que eu tenho uma deficiência. Só quando eu falo, eu me apresento como pessoa com deficiência, que a pessoa procura o que está faltando no meu corpo. E aí eu explico logo, a minha deficiência é visual, não enxergo com nada do olho. E enquanto eu estou como assim, uma pessoa comum, a pessoa está conversando normalmente, me trata totalmente diferente. Quando falo que eu sou mãe, quando eu falo que eu já enfrentei algumas situações, estou conversando ali, a pessoa trata de uma forma diferente. Mas a partir do momento em que eu falo que eu sou deficiente, que eu tenho uma deficiência, já vem as perguntas: ah, mas tu tem uma deficiência, tu teve um filho? Poxa, mas o teu filho também é deficiente? Poxa, como é que tu não sofre tanto? E começa minimizando toda a nossa trajetória, principalmente se tratando de uma mãe com deficiência, cuidando de uma criança que também tem uma deficiência, digamos assim. Que o autismo ele não é considerado deficiência, mas é um transtorno, né? Então, tem esse entrave aí. Quando você está conversando, enquanto a pessoa não percebe que você tem uma deficiência, conversa com você de uma forma. A partir do momento em que você se apresenta como, já muda a forma de tratar. E eu vejo nos colegas que a deficiência é visível, aquele deficiente físico, o cego total, que a pessoa olha e já identifica que aquela pessoa tem uma deficiência. A gente vê que trata aquela pessoa como se fosse uma pessoa, ou uma criança, como se estivesse conversando com uma criança, estivesse trabalhando com uma criança, ou como se ela fosse dependente de alguém sempre, como se aquela pessoa tivesse sempre que ter necessidade de ter alguém do seu lado. E quando se trata de mulher com deficiência, já tem todo um padrão montado para a mulher em si. Na mulher com deficiência tem um padrão 1000 vezes maior. Por quê? A mulher com deficiência, para algumas pessoas, ela não pode constituir uma família. Ela tem que estar sempre dentro de sua casa com a mãe, porque ela é dependente daquela mulher. Ela é dependente da mãe. A mãe é responsável pelaquela pessoa, pelaquela mulher com deficiência. E a partir do momento em que essa mulher se casa, tem filhos, constitui uma família, ela vira um extraterrestre para algumas pessoas, porque quando vê, acha um absurdo, ou então acha assim, meu Deus, tu com uma deficiência, tu teve uma família, tu casou, tu conseguiu casar, tu conseguiu ter um filho, como se nós fôssemos incapazes de fazer isso. Como se a gente tivesse sempre que estar ali dentro da nossa casa, do nosso quarto, trancado para a vida toda, não poder viver. Entendeu? A gente vê, eu acho até um absurdo quando eu escuto isso, quando eu vejo colegas contando que já escutaram isso. Eu disse, gente, nós somos pessoas como qualquer outro. Nós temos nossa vida, a gente tem necessidade de sair um pouco para se divertir, tem a vontade de ter uma família, de ter filhos, de casar. Então, o porquê é tão absurdo para as pessoas ver isso e achar e ver que é normal. Nós somos pessoas normais como qualquer outra. A diferença é que nós temos nossas especificidades, né? Então, eu acho realmente um absurdo quando alguém tenta padronizar a mulher em si para criar um padrão de mulher com deficiência. Eu já ouvi vários relatos de colegas que não vão à praia, ou quando vão com uma roupa ou maiô todo fechado, como eu uso, ou então usa um shortinho, aquela camisa, que, com a justificativa de a camisa para não pegar sol, para não queimar a pele, mas por trás a gente sabe que tem um histórico da discriminação com o corpo, né? Que a gente, às vezes não, a própria mulher, ela julga a outra. E isso eu também acho um absurdo, porque no momento em que é pra gente se unir, a gente aponta o dedo e julga a outra. E eu já vi várias vezes isso. Eu não canso de falar, eu não uso maiô porque eu já sofri discriminação em um relacionamento. Eu tinha acabado de ter tido meu filho, estava com pouco tempo. E a pessoa já queria que o meu corpo tivesse perfeito, como era há meses atrás, antes de eu engravidar.
não achava feio as marcas que ficou no meu corpo, porque minha gravidez, minha primeira gestação, eu tive um barrigão imenso, então teve as estrias, ficou as estrias, e a pessoa achava feio isso. Gente, eu estou tentando me acostumar com o meu corpo, tentando me conscientizar de que as marcas que ficaram no meu corpo significa que eu dei a luz, eu fiz o milagre da vida. Eu gerei dentro de mim uma criança, eu tive essa criança, eu coloquei essa criança no mundo, e essa criança é o amor da minha vida. E ainda mais, é o homem da minha vida. Meu filho é o homem da minha vida. É para ele que é dele todo o meu amor. Para a pessoa conseguir ter um relacionamento comigo, ela tem que entender isso. E que eu não vou aceitar que minimizem a minha trajetória como mãe, que minimizem a minha luta para conseguir me aceitar o meu corpo como ficou, porque antes da gestação eu era uma adolescente, era bem magrinha, então eu tinha um corpo para a sociedade perfeito. E depois que eu tive filho, o meu corpo virou um corpo de uma mulher. Eu saí daquele corpo de menino para um corpo de uma mulher. Então, ficaram marcas. E a pessoa tem que aceitar essas marcas. Então, eu já tive um processo bem longo de aceitar essas marcas em mim. E quando eu aceito, vem todo esse julgamento. Então, foi assim... Tem sido, na verdade, um período uma fase bem triste para mim, porque ver as pessoas minimizando, principalmente o corpo da mulher mãe. Eu crio meu filho vai fazer 4 anos agora em março, e eu, desde pequenininho, eu sempre falei para ele que ele tem que respeitar a mulher, que ele tem que tratar. Todo dia ele vai para a escola, levanta uma florzinha para a professora dele. Ele teve uma professora por 2 anos seguidos. Meu filho, ele, por ser autista, ele não gosta de contato físico, mas ele se apaixonou pela professora. Uma professora assim que ela teve 3 alunos com deficiência na mesma turma, 3 alunos autistas, na verdade, na mesma turma. E todos 3 são apaixonados por ela. Então, é sinal de que o trabalho que ela fez com eles foi incrível. Mas sabe o que é interessante? Falar sobre esse padrão após a maternidade. Eu lembro de ter lido assim, vários relatos de mulheres que, após o nascimento dos filhos, se separaram dos maridos porque eles não aceitavam o corpo, né? Eu acho que as redes sociais até potencializam essa idealização de um corpo pós-maternidade, né? Eu lembro que a gente tem a ideia de que o filho nasce e a barriga já volta para onde era, né? E não é assim, o filho nasceu, a barriga ainda tá ali, o útero vai desinchar, e isso entristece, né? Uns dados assim tristes, porque, poxa, é um momento tão especial você ser abandonada, né, por conta do seu corpo, né, por conta da modificação do seu corpo após o nascimento de um filho, é muito triste. E eu lembro que, eu acho que engraçado que você estava falando das multitarefas, que quando você falou de criar família e tudo mais, um termo que as pessoas utilizam muito é essa mulher guerreira. Eu acho esse termo assim tão, não sei nem como definir, mas eu acho que é um termo que na verdade eles substituíram. O termo real seria assim, é sobrecarregada. Se você for ver uma mulher guerreira, é uma mulher sobrecarregada, né? Porque é uma mulher que tem que dar conta de tudo e não tem essa rede de apoio, né? Acho que a gente precisa olhar com mais carinho para essas mães. E eu leio muito sobre o transtorno, né? Por causa do meu sobrinho. É uma pauta que me interessa muito, é uma área que eu leio bastante. A minha filha, ela foi um apoio muito grande para ele. Eu digo que se ele teve algum dia essa resistência ao toque que os autistas têm, ele não tem mais por conta dela. Eu digo pra minha irmã, o José que lute, porque ela pega, abraça ele, aperta de um lado, aperta do outro, ele não quer, ela vai lá e diz, você vai me abraçar assim, abraça ele, aí pronto. Eu digo assim, ele que lute, ele vai aprendendo, e assim, eu vejo que foi muito importante esse contato com outras crianças para o desenvolvimento dele, né? E para fechar assim essa pergunta, eu queria só lembrar, assim, comentar de um artigo que eu li de uma pesquisa de um doutorado, não me recordo a pesquisadora, mas era sobre a família após a chegada dos filhos, especialmente os filhos com deficiência. Como muda, né, a questão familiar, que muitos pais se separam, né, porque o homem não aguenta essa pressão, porque a mulher
ela já tem aquele cuidado ali integral no início. Quando tem uma criança com deficiência ou totalmente dependente, os cuidados redobram, né? Então muitos casais se separam. A mãe não quer mais ter outros filhos porque já fica com aquele pensamento, meu Deus, e se o segundo filho nascer com deficiência, será que eu vou dar conta? E aí eu vejo que nessa pesquisa falava, né, sobre a readaptação da família, né, sobre muitas mulheres que abortam seus sonhos, engavetam sonhos, porque quando acontece isso, quem faz esse papel de engavetar sonhos é a mulher, né, e isso serve muito para a gente refletir como a sociedade, né, tem olhado para a mulher, como tem olhado para a mãe, como tem olhado para a mãe de pessoas com deficiência, né, e às vezes a gente é muito cruel, né, as pessoas elas só conseguem ter empatia quando tem alguém na família, geralmente, né. Então a gente precisa também sair um pouco da nossa bolha e começar, né, olhar com mais empatia para o outro. E quando você falou de quando a mulher tem uma criança com deficiência e tem medo de engravidar novamente, eu enfrentei esse medo na minha segunda gestação. Pouquíssimas pessoas souberam que eu estava grávida porque eu não tive barriga e já descobri a gestação já bem avançada. Eu descobri com 6 meses. Eu não tinha barriga, estava no meu ciclo normal, entre aspas, né? Porque você estava tendo algum sangramento, não era normal durante a gestação. E eu só vim entender a gravidade disso tudo depois que eu tive a criança. E quando eu descobri a gestação, eu fiquei morrendo de medo de nascer novamente com a gente. Porque eu falei, poxa, eu já tenho trabalhando com meu filho de casa. Eu já tenho trabalhando de correr com ele para tudo quanto é canto, para poder resolver, para ele conseguir fazer as terapias dele. Se essa menina nasce também com a mesma deficiência, com o mesmo problema, ou se ela nasce com alguma outra coisa, porque eu tenho toxoplasmose no meu corpo, no meu organismo. Então a toxoplasmose, quando ela está ativa e a pessoa está gestante, a mulher está gestante, ou ela nasce com microcefalia, ou ela nasce cega total, ou com alguma outra deficiência. E o meu medo era esse, ela nascer com alguma coisa, ou então caso do aborto, ou o parto prematuro, que foi o que aconteceu comigo. Ela nasceu e infelizmente acabou vindo a falecer algumas horas depois. Mas eu passei por esse período, esse medo, foi mais ou menos 1 mês e meio, que eu fiquei ali com aquela neurose na minha cabeça, de minha filha pode nascer com uma deficiência e como eu vou lidar com muitas crianças com deficiência. Desde a universidade, primeiro, logo veio na minha cabeça, eu vou ter que largar o meu curso para cuidar de 2 crianças. Porque eu não vou dar conta de estudar e cuidar de 2 crianças. Um menino autista e uma bebê recém-nascida que vai precisar de todos os meus cuidados. Como que eu vou conseguir me adaptar a isso? Vou ter que abandonar o meu curso, vou ter que abandonar no mínimo pelos primeiros 6 meses de vida da menina. Era o que eu pensava direto. E eu de fato, só não abandonei porque o pessoal do Najuve me ajudou bastante, os professores me deram muito suporte, conversaram bastante comigo. E logo quando eu contei da gestação para elas, eu disse logo, eu vou sair do núcleo, eu vou sair do Najuve e vou, assim que terminar o semestre, eu vou trocar a faculdade. Eu falei, deixei bem claro isso e com muita conversa. Acabou que elas conseguiram me convencer a me matricular pelo menos em 2 disciplinas para não perder o semestre todo. Mas não foi preciso, porque infelizmente ela nasceu bem prematura. Foi bem sofrido para mim esse período, inclusive foi sofrido pro meu filho. Porque quando meu pai contou para ele que eu estava indo para o hospital para ver a irmãzinha dele, ele separou 2 carrinhos para ela. Os 2 carrinhos preferidos dele. E quando eu cheguei em casa, sem a minha filha, ele perguntou. E eu tive que segurar o choro para explicar para ele que a maninha dele tinha falecido. Que ela tinha virado uma estrela e tinha ido morar com o tata dele. Então foi muito, muito, muito difícil. Ontem ela completou 1 mês de falecido. Eu estou aceitando tudo para mim estar na universidade, começar a ir dentro de casa, porque estar dentro de casa sem fazer nada acaba me levando a pensar que ela faleceu, ela nasceu prematura por conta de eu ter toxoplasmose, porque ninguém conseguiu explicar pra gente na hora do hospital
explicar o porquê que ela nasceu prematura. Ninguém conseguiu explicar. E logo depois de eu ter chegado em casa, foi que eu vim me lembrar que eu tinha meu organismo toxoplasmose, que uma das coisas que pode causar é o parto prematuro, é o aborto. E eu fiquei assim, será que foi por causa disso? Eu tive infecção puerperal, eu tive que voltar para o hospital, passei 7 dias de novo no hospital. O meu período de luto, o meu pior período de luto, né, que foi aquela primeira semana, eu passei toda dentro do hospital. E vendo outras mães com filhos, e eu num quarto com uma mulher com uma criança de um lado e do outro também. E eu ali sem minha bebê, tendo todo dia 7 da manhã e 7 da noite, tendo que explicar para os enfermeiros o motivo de as duas do meu lado estarem com o bebê e eu não. Foi muito difícil para mim, muito difícil mesmo. E voltar para casa, voltar para o ambiente acolhedor da minha família, e ficar ali nesses períodos de 45 dias sem sair, ficar para o meu corpo voltar ao normal, foi muito difícil, porque eu não vou aguentar. A minha cabeça ela não está bem no momento e eu preciso sair. Então, toda vez que surge alguma coisa para mim estar fora de casa, eu preciso de uma coisa para eu vou. Porque eu quero sair, eu quero ver as pessoas, eu quero me divertir um pouco, eu quero voltar a sorrir. Porque perder um filho dói muito. É uma dor que eu não consigo nem explicar. Se eu vou tentar explicar, eu não vou conseguir. É uma dor muito grande. E dói mais também quando eu vi que o meu filho também sofreu. Porque ele viveu a minha relação com a minha irmã. Eu imagino que ele imaginou que ele fosse ter uma relação também com a irmã dele. Imagina, a gente não sabe o que se passa na cabeça de uma criança. E ele ficou para ele ter separado os dois caminhos que ele mais gosta, porque ele tem um apego emocional, para dar para aquela criança que estava vindo, que ele nem conhecia. E quando eu chego em casa falando para ele que ela não vai mais vir, foi muito difícil ver o rostinho dele. Ele ficou deitado comigo, eu dormi e ele ficou abraçado comigo, acordado. Então, assim, imagina, o meu sofrimento e estava vendo que o meu filho também sofreu. A cabeça foi a mil. E ontem, como ela fez um mês de falecida, foi muito difícil e eu só não fiquei mais triste porque ele estava em casa comigo. Ele estava aí brincando, tentando, sem nem saber, mas me ajudando, me dando aquela força. Agora o Najup, que é onde o núcleo que eu sou bolsista, está trabalhando com a violência contra a mulher. E os dados que a gente tem visto em pesquisas, em livros, a gente teve uma formação maravilhosa com a professora Arlene sobre a violência contra a mulher. E assim, os dados que ela mostrou pra gente só no Pará são surreais. Dados de violência, das que denunciaram, porque tem aqueles que não denunciam. Não denunciam, fora os dados, os casos de feminicídio, que aumentam muito durante a pandemia. Então, assim, são surreais os casos que a gente vê. E sem contar nos comentários que elas acabam denunciando quando acontece as pessoas fora, né, a população, ter essa repercussão, e elas voltam na delegacia para denunciar esses comentários. Já tem são poucos números, mas são números significativos de comentários sobre a situação, de gente que fez ameaças, que, poxa, não tem necessidade disso tudo. A gente já sofre bastante. Para sair daqui da universidade, tenho certeza que se você estudar à noite, ou se tiver na UFOP à noite, você vai morrer de medo de ir andando daqui para Cuiabá para pegar ônibus. Todo mundo tem esse medo, porque é um local escuro, que não tem ninguém. Mas aí eu, quando estou sozinha, eu não vou sozinha de jeito nenhum. Eu não vou para lá, eu espero o intercâmbio, porque eu corro risco de perder o meu último ônibus, mas eu não vou sozinha. Porque a gente tem medo, não, eu vou sozinha daqui para ali, mas tem um homem lá no canto, não sei o que esse homem vai fazer comigo. Aí se esse homem não fizer nada comigo, tá, mas na Tapajós até chegar na Cuiabá,
tem uma área imensa de mato. Como é que eu vou chegar até lá? Se passar um cara numa moto me levar, um cara me levar, me enfiar do carro me levar, a gente começa a ter esses pensamentos. Um medo que só a mulher tem, né? Eu sempre comento, a gente falando sobre questões de gênero, que tem coisas que só a mulher sabe, né? Uma vez eu vi um meme, uma frase que diz assim, que não tem felicidade maior para uma mulher é quando você está andando à noite, você sente que tem atrás de alguém, quando você olha para trás e vê que é outra mulher. Né? Uma coisa que os homens não sentem, talvez, né? Eu acho que esse medo, essa insegurança de andar, principalmente à noite, e ter um medo atrelado à roupa que você está usando, né? De você olhar, meu Deus, eu tô com short curto à noite, enfim, né? Esse medo que as mulheres sentem pelas questões sociais que todo mundo já sabe, né? Nem sobre o que você contou, nossa, eu tô aqui, eu não sei nem o que, eu nunca sei o que dizer, sabe? Mas uma coisa que eu posso te dizer, além de que os filhos, eles nos revigoram, eu falo com propriedade porque eu sou mãe, mas eu vou te dizer o que está na minha camisa, que mulher só não é melhor por pura malandragem das vogais, porque a mulher, ela tem o dom, né, de conseguir, né, além de ser multitarefa, né, se reerguer em meio a tantas dificuldades, né, que só a gente sabe o que passa, né, a gente enquanto mulher. E esses julgamentos, né, eu vejo que são julgamentos que são cruéis, né, que a gente sofre, mas que eu ouso dizer que os homens não sentem isso na pele, né, essa questão de julgamento. Mas para finalizar esse nosso bate-papo, a primeira parte que foi muito legal, Ingrid, muito legal mesmo. E para a gente fechar a nossa segunda parte é sobre frases machistas, né? Durante a nossa trajetória, durante a nossa vida, a gente ouve muito em todos os ambientes, seja familiar, seja ali na sala de aula, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente ouve frases que geralmente estão atreladas a brincadeiras. Ah, é só uma brincadeira, você é muito mimimi, para com isso, antigamente não existia isso, a sociedade está ficando chata, né? As pessoas usam esses termos para frases que são machistas, né, e que fazem a gente se sentir diminuídas dependendo da frase, né, invalidam a nossa personalidade. E essas frases também são ditas por mulheres, não é só por homens não, embora o nome seja machista, infelizmente são ditas por outras mulheres também. Então eu vou citar algumas que eu fui recolhendo ali do meu ambiente, da internet, e pra gente debater, e se tu tiver para contribuir, ou situações também que tu já passaste, eu selecionei 3 aqui pra gente discutir, que é a primeira. E eu lembrei que eu estou de batom, é que batom vermelho ou esmalte é coisa de prostituta. Eu já tô aqui me sentindo a prostituta porque eu tô de batomzão vermelho, eu adoro meu vermelho. E as pessoas falam, eu não sei de onde tiraram isso, né? Deve ter alguma coisa histórica, tudo mais, não pesquisei, mas era muito comum. Ainda é comum as pessoas falam desse batomzão. Uso menor, porque tá chamando muita atenção. Essa é coisa de prostituta, é garota de programa. Quer se aparecer. Já ouvi? Já ouvi? Muito. Logo quando eu comecei a me maquiar na adolescência, meus 12, 13 anos, eu sou apaixonada por vermelho. Sou apaixonada. E o primeiro batom que eu passei na minha boca foi um batom da mamãe, um batom vermelhão, lindo. Eu falei na rua com aquele batom para ir pro curso. E a minha mãe mandou eu voltar imediatamente pro pegou uma pisa logo pelo batom vermelho. Eu levei um raio grande porque tava de batom vermelho pra minha idade, eu não podia, não, espera tu ficar um pouco mais velha pra te usar essa cor. Aí ela me deu um batom rosinho, um batom marronzinho. Quando eu entrei nos 15 anos, ela me deu o primeiro batom vermelho. A partir dos 15 anos eu já comecei a usar. Mas por que minha mãe falou isso? Porque ela sabia que na rua eu ia escutar, o pessoal ia me olhar estranho, porque eu usava roupinha colada, eu era magrinha, estava indo pro curso, e uma menininha, uma mocinha usando um batom vermelho na boca. O pessoal ia comentar. E ela mandou eu voltar, e quando eu entrei nos 15 anos, ela liberou para usar a cor que eu quisesse. Eu usava batom, era vermelho na unha, vermelho na boca, vermelho no olho, tudo que podia, eu estava metendo vermelho. Mas eu ouvi bastante, quando eu comecei a maquiar, não só em casa, mas quando eu conseguia fugir com um batomzinho vermelho dela na minha bolsa, passava na boca, eu escutava a gente falando na rua, comentando, porque, na tua idade não pode usar esse tipo de cor, porque você tem que usar um rosinha, que é coisa de menino, isso é cor de mulher, não sei o que. Ouvi bastante isso. Essa era uma. A segunda essa que tu tem filho, tu pode também falar com propriedade, é que menina tem que brincar de bola
Opa, até inverti as bolas. Menina tem que brincar de boneca e menino tem que brincar de bola. Isso parte daquela premissa lá que foi muito divulgada até nas redes sociais, que menina veste em rosa e meninas vestem em azul. Né? Eu vejo a minha filha, ela adora brincar com meu sobrinho esse que é autista, e elas têm frutinhas, elas adoram brincar de cozinha. Foi uma coisa assim delas, sabe? Não foi uma coisa imposta. E o José, quando brinca, ele adora brincar de cozinha, de panelinha, de frutinha, de comidinha, de boneca. Né? É uma coisa tão inocente que os próprios adultos, os próprios pais fazem, colocam essa maldade, essa divisão de que menino não pode isso, menina, enquanto que tudo isso é apenas uma brincadeira, apenas um brinquedo. Né? Eu não sei como é que foi na tua infância, como é que é com teu filho, mas ainda existe muito isso. Com meu filho eu evito bastante esses termos em casa, falar esse tipo de coisa, porque é uma criança. Ele está na escola, ele vai brincar com os brinquedos que estão ali, que as outras crianças têm. Então ele vai brincar com uma boneca, ele vai brincar com um ursinho. Se você for olhar a cama que a gente dorme, é cheio de ursinho. Que ele pegou da minha irmã, porque minha irmã cresceu, eu queria mais os ursos, ele pegou. Então tem um ursinho rosa, tem um palhacinho, Ou seja, assim, eu evito bastante deixar que ele acabe vivenciando esse tipo de coisa, porque é um pouco preconceituoso deixar... É criança. A criança ela não vê maldade em nada. Quem vê a maldade é a gente que é o adulto. Então a criança ela só quer brincar, ela só quer saber de brincar, independente do que seja. O meu filho, vez ou outra, ele comenta, eu tô ali fazendo comida, ele tá ali ao redor de mim, aí ele diz, mamãe, mas você tem que ter cuidado no fogão, porque moças não podem fazer comida, só rapazes que têm que fazer comida para as moças, a senhora tem que sentar para fazer sua comida. Uma vez ele falou, não, onde tu tinha isso, menino? Que eu nunca falei isso, mas assim, ele vai conviver bastante com mulher, a gente vai ensinando ele, que é para justamente ele crescer e não crescer um homem machista, crescer um homem que vai ajudar dentro de casa também, vai dividir as tarefas. Então, assim, criança é criança. Isso a gente... Mas, infelizmente, a gente acaba vendo, acaba ouvindo. Na escola, vez ou outra, quando eu vou buscar ele na escola, eu escuto um pai brigando com a filha porque está brincando com um dos carrinhos dos meninos ali. Ou então um pai brigando com o filho porque o filho está brincando com uma boneca. Poxa, deixa a criança brincar. Vai brincar com quem quiser. E pra gente fechar essas frases machistas, acho que eu trouxe, se tu tiver outras assim pra compartilhar com a gente, pode falar, é que fofoca é coisa de mulher. Para, assim, situações de, para de fofocar que isso é coisa de mulher. Gente, eu conheço cada fofoqueiro e ainda são mais fofoqueiros que mulher, porque não sabe nem disfarçar, né? Já lá no canto de casa tem um grupo de fofoqueiros. É só fofoca, quase lá já levar aquele silêncio total. Quando a gente passa, a gente logo atrás. Gente, não teria cabimento. Mulher fofoca, mas... Atrelado fofoca a mulher, não sei porquê. Não, homem fofoca muito mais, não tem. O homem é mais fofoqueiro do que a mulher. E a mulher ela não fofoca, ela compartilha informações. E detalhe, a mulher pode ser que não seja fofoqueira, é só uma curiosa, só quer saber, nem compartilha, né? É só uma curiosa, enquanto que tem muitos homens fofoqueiros e que compartilham ainda, né? Coisas que não deveriam. Mas, pra gente fechar o nosso bate-papo, que tá muito legal, eu gostaria, assim, pra gente finalizar, que você pegasse agora, olhe pra aquela câmera e diga, assim, para outras mulheres que estão nos assistindo, algo que me inspirou e que te motivou a ser a Ingrid que você é hoje. Não é algo, é alguém. É a minha mãe, ela é a minha grande inspiração. E ela sabe disso, por mais que eu fale pouquíssimo isso pra ela, e que raramente eu falo, eu escrevo, porque eu não consigo falar. É algo nosso ali em casa, de família, a gente não consegue demonstrar sentimentos. Mas eu sempre, quando posso, mostro pra ela de que ela é minha inspiração. Porque a minha mãe engravidou aos 16 anos de idade, no terceiro ano do ensino médio, me teve, terminou a faculdade, terminou o ensino médio dela. Infelizmente não conseguiu entrar na faculdade logo após, mas lutou com unhas e dentes para trabalhar, para me criar, para me educar, para educar minha irmã. Conseguiu entrar numa universidade, por mais que fosse particular, mas ela conseguiu e ela batalhou muito para conseguir pagar cada parcela, cada mensalidade, para conseguir se formar.
EAD, não era universidade, não era curso presencial, era EAD. Terminou a faculdade, passou um tempinho estudando dentro de casa e trabalhando, conseguiu passar no concurso público do estado. Hoje ela é uma professora de matemática, que foi o que ela sempre sonhou ser. Então é a minha mãe, a minha grande inspiração. Eu vejo nela a mulher que eu quero ser, porque eu quero ser uma mulher forte e batalhadora que nem ela, que batalhou pelos seus sonhos, batalhou e batalha até hoje para criar as filhas. Eu sou maior de idade, mas continuo morando na casa dos meus pais e continuo vendo minha mãe lutando por mim, porque qualquer coisinha minha mãe tá ali, minha vista tá ruim, minha mãe tá ali do lado querendo me levar, cuidando. Então a minha maior inspiração é a minha mãe, é ela quem eu olho assim e vejo quem eu quero ser quando crescer. Já cresci, mas ainda estou crescendo ainda mentalmente, então é a minha mãe, a minha grande inspiração, e isso ela sabe, porque eu já falei para ela, escrevo nos dias específicos, lá, Dia das Mães, aniversário, mas vez ou outra, eu e minha irmã, a gente deixa bem claro para ela que ela é a nossa grande inspiração, porque ela batalhou bastante, junto com meu pai, claro, mas a minha mãe batalhou bastante para criar a gente. Meu pai trabalhava fora e era minha mãe que estava ali dentro de casa diariamente cuidando da gente. Então a minha grande inspiração, quem eu olho e digo assim, a minha inspiração é quem eu quero ser, é a minha mãe. Ai. Bom, a gente está encerrando hoje o nosso episódio do nosso podcast Mulheres que Inspiram. Eu queria te agradecer de coração, assim, por ter aceitado estar aqui. Foi um bate-papo maravilhoso, assim. Foi muito especial. Eu sei que a tua história vai inspirar outras mulheres que têm sonhos e que têm projetos engavetados e que têm dificuldades e que precisam às vezes de uma palavra de apoio, palavras e de histórias como essa para se reerguer, para ter um outro olhar para si mesma, né? Então muito obrigada mesmo por ter aceitado e pela parceria de sempre, seja no coletivo, seja por outras atividades dentro da universidade. Obrigada mesmo. Bom, e por hoje é só. E amanhã nós temos a nossa última convidada do nosso podcast Afirmativas UFOPA, o tema Mulheres que Inspiram. Espero você!